Olá, mulheres virtuosas, que alegria poder estar com vocês aqui no Chá das 5 e hoje a nossa mesa está maravilhosa. Temos uma convidada muito especial, minha amiga Poliana Quintão. É um prazer enorme ter você conosco aqui no Chá das 5. Uma alegria, né? Giselda. No nosso programa e na sua casa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda também ao nosso programa. E nesse mês, gente, onde é um mês onde nós recebemos mais pessoas, estamos caminhando aí para as festas de final de ano, depois de um bom tempo mais presos em casa, não podendo receber nem a família. Esse ano nós podemos comemorar mais e nós temos um assunto para ajudar você a ser uma pessoa melhor, ainda uma melhor hospitaleira, né? Uma boa anfitriã. Então, se esse assunto te interessa, fique conosco até o final, porque nós vamos trabalhar sobre hospitalidade, vamos falar sobre etiqueta e nós teremos 4 episódios. Hoje estamos apenas começando, mas temos preciosidade para você. Poliana Quintão é uma amiga querida, é uma mulher de Deus que eu admiro muito, muito hospitaleira, uma mulher de oração, uma serva do Senhor Jesus, tem uma família linda. Abre a sua casa e vocês já estão vendo, né, gente? Já abriu a sua casa para receber você. Então você está agora dentro da casa da Poliana. E eu queria que você começasse falando para nós, Poliana, sobre essa questão da hospitalidade. É a nossa convidada especial que vai falar sobre esse tema, porque eu admiro, acompanho e vejo o quanto que ela é uma mulher excelente nesta área também. Então fala pra gente, Poliana, como que começou essa questão da hospitalidade na sua vida? Ei, meninas, mulheres que estão me ouvindo, eu quero primeiro agradecer essas palavras tão bondosas e generosas da Giselda. E antes de responder a sua pergunta, Giselda, eu queria falar que eu creio que foi o Senhor mesmo que nos uniu, né? Quando o ano passado eu fiz a minha primeira live, né? Não tinha nada no meu Instagram, muito avessa a essas coisas, né? Tô aprendendo. E eu fiz uma live com o pastor Jeremias e você me procurou depois dessa live por causa de algumas coisas que eu contei nessa live, né? E eu lembro que eu te recebi aqui, eu acho que em setembro, né, do ano passado. E a Giselda é dessas pessoas que faz acontecer. E a Giselda me fez uma pergunta assim, mas Poliana, se você esteve lá na casa da Deve, você fez uma experiência do lar com ela, por que que você ainda não começou? Não foi isso, Giselda? Foi isso. E essa pergunta mexeu muito comigo, né? Você lembra depois de quantos dias eu te retornei? 10 dias. Eu já tinha vontade de começar e a Giselda perguntou assim, o que você está esperando? Eu falei, eu estou esperando a pandemia acabar. E ela falou assim, mas por que que você não começa esse ano e o ano que vem você já tem a experiência de uma turma, isso, né? Então eu fiquei remoendo aquilo e orando sobre isso e foi quando eu te liguei, né, Giselda? Foi isso. Gente, foi assim uma coisa de Deus mesmo, né? Foi. Porque eu vi a live do pastor e aí procurei e eu achava, gente, que Poliana, eu não ia ter acesso, sabe? E aí foi assim, Deus abriu as portas e ela abriu a sua casa, me recebeu e foi muito lindo. E um ano depois vocês vão acompanhar, porque vocês vão ver tantas coisas que aconteceram em apenas um ano, né? Muita bênção. Muita bênção. E aí você me perguntou sobre a hospitalidade, né, Giselda? Primeiro, eu queria deixar aqui bem claro para vocês que hospitalidade é um dever de todo cristão. É uma ordenança do Senhor para nós. Além de ter uns versículos assim, com essa ordem bem expressa, né, Giselda? Nós temos muitos exemplos ao longo das Escrituras sobre gente que foi hospitaleira, homem, mulher. E aí, isso então, depois que você entende que isso é um dever, né, é para todos. Que palavra! Porque a gente ouve algumas pessoas dizerem que a hospitalidade é um dom e eu não tenho esse dom, né? Algumas pessoas dizem assim. Então a Bíblia nos manda ser hospitaleiros. Pode ser que não seja, é um dever. Pode ser que não seja uma coisa muito natural para você, mas é algo que você precisa treinar, se habilitar,
conhecer, né? Hoje em dia a gente tem tanto recurso. É verdade. E algumas ordens do Senhor para nós não vão ser naturais mesmo para a gente, mas a gente precisa se esforçar, né? Igual a gente se esforça para conhecer o Senhor, a gente se esforça também para fazer aquilo que Ele manda. Mas eu tive o privilégio de ter uma mãe, 2 avós, eu me lembro também da minha bisavó, muito hospitaleira. Então, quando ainda bem criança, eu aprendia tanto com o exemplo, como pelas palavras da minha mãe, como vendo minhas avós receberem a alegria delas, né? Eu via assim a linguagem de amor delas. Hoje eu olho para trás e falo, gente, isso era a linguagem dela, né? Meu avô também, né? Pra gente, ele ficava feliz quando a gente aceitava uma fruta. Come, menina, essa banana, né? Então isso marcou a minha infância. E eu cresci nessa casa, assim, que tinha bolo de chocolate, que tinha suco de laranja, que tinha sempre uma mesa muito farta, que todo mundo era bem-vindo, né? Uma mãe que gostava de receber, quando a igreja, o pastor perguntava, né? Quem quer hospedar? Nós vamos ter uma conferência, vão vir missionários de fora. E eu me lembro, assim, da minha mãe nos ensinando, a mim e aos meus irmãos, junta a cama, faz uma cama de casal, pega o lençol mais bonito, faz com amor. Então eu cresci ouvindo e vendo minha mãe fazer isso. Que bênção! Você falando aí, Poliana, eu me alegro, né? Meu coração se alegra de saber que eu também tive esse ensinamento na prática, né? Os meus pais, a nossa casa estava sempre cheia, muita gente, muita fartura, né? Sua mãe fazia bolo de chocolate e a minha mãe fazia, gente, quitanda. Sabe aquela quitanda feita no forno à brasa, né? Então, toda semana tinha aquilo ali, enchia as latas e era muito bom, era muito gostoso. Então, mesmo as pessoas que hoje não tiveram esse exemplo na infância, você acha que é possível ela desenvolver essa área da hospitalidade? Com certeza, Giselda, é uma escolha. É uma escolha. Né? Eu escolho obedecer, eu escolho aprender, eu escolho fazer. Que bênção, muito bom. E você disse, né, da sua avó, da sua mãe, e hoje eu sei que você recebe muito, gente, ela recebe muita gente, vocês não têm noção. Tem um ano que eu estou acompanhando mais de perto, né, a Poliana, e eu vejo ali no Experiência do Lar, né, nós somos muito conectados com a Experiência do Lar, já passaram aqui mais de 100 mulheres em menos de um ano. Só que ela não começou isso agora, né, já vem desde a infância, e depois ela cresceu, casou e continuou fazendo isso, estendendo aí o ministério da mãe e da avó. E você já recebeu muitas pessoas, né, Poliana? Já, Giselda. Eu costumo dizer, gente, que a Poliana é aquela mulher. Por que eu escolhi a Poliana para fazer esse chá e esse tema? Porque eu vejo nela essa excelência em tudo que ela faz, e na hospitalidade, ela nos ensina calada, sabe? Ela trabalha com uma equipe de pessoas voluntárias que vêm, que ajudam, que desenvolvem o ministério e com alegria no coração, e ela recebe com excelência, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais exigente. Qualquer pessoa que você conhecer, quando chega perto da Poliana, vai ser tocado, vai ser abençoado. Eu costumo brincar com você, né, que você recebe desde o mais simples ao presidente da República, né? Giselda, você falando aí agora, eu lembrei de uma coisa, que foi quando eu recebi um casal indígena aqui em casa, sabe? E você sabe que se você me perguntar assim, uma pessoa que você recebeu, que mais te marcou, porque foi diferente tudo que eu conhecia, um casal missionário indígena, outra cultura, né? E eu sei que eles foram muito ministrados pelo Senhor, porque depois eles deram esse testemunho, enquanto eles estavam assentados à mesa conosco, sabe? Então, que oportunidade. A mesa, né, é mesmo um lugar de restauração, né? A mesa é lugar do pão da presença continuamente, que é Jesus. A gente aprende isso no princípio da mesa, né? Sim. E esse dia foi muito marcante para mim, que eu recebi esse casal indígena aqui na minha casa.
Ô, Poliana, que bênção, né? E quando a gente abre a nossa casa, a palavra do Senhor diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, né? Então é um privilégio a gente poder receber alguém na nossa casa, né? Verdade. Quando o autor de Hebreus fala, alguns sem saber receberam anjos, no mínimo duas coisas aí ele está querendo falar, né? Para a grandeza desse pequeno ato, né? Receber anjo, pode ser anjo mesmo, mas pode não ser no sentido literal, né? E para uma consequência que você não sabe o que pode acontecer com aquela pessoa que você recebeu na sua casa. Aí eu gosto de lembrar, você não me perguntou, mas eu já vou falar, da história de Abraão. Num dia ordinário, corriqueiro, ele recebeu o próprio Deus, né? Olha. Não é tão lindo isso? Então nós que somos mineiros, que gostamos de uma mesa com broa, com queijo, você pensar que um encontro desse aqui pode se tornar o dia da salvação de uma pessoa, né? Um simples queijo com café pode ser um encontro teológico, vamos dizer, né? A gente não sabe o que o Senhor tem preparado. Então eu acredito que o autor de Hebreus, quando escreveu esse versículo que você falou, ele pode estar se referindo também a essa proporção inesperada, né, de um pequeno ato de bondade. É verdade. Não é isso? Verdade. E você tem recebido, gente, como vocês sabem, né, a gente trabalha muito com a experiência do lar, trabalhamos juntas, e essa live, quando Poliana falou, né, que ela esteve com a Dev, que ela recebeu a Dev, ela fez a mentoria na casa da Dev, então aqui a gente tá com uma Dev, sabe, gente? Tô longe. Nos ensinando aqui, porque ela esteve ali bem pertinho. E não só lá em Dallas, fazendo a mentoria na casa da Dev, ela recebeu a Dev aqui na sua casa para dar uma mentoria para as mulheres influentes do Brasil, não é isso? Foi, Gisele. Conta aí para nós como é que é. Para mim foi uma grande bênção, uma grande surpresa eu receber esse convite, fazer parte desse grupo, que Deus colocou isso no coração da Dev, né? Ela conta isso, que o Espírito Santo de Deus falou com ela, que todo convite que ela recebesse do Brasil era para ela aceitar num período de... Ela ficou vindo ao Brasil muito, num período de 10 anos, né? Aproximadamente. Muito tempo, né? E o Espírito Santo de Deus falou com ela, todo convite que você receber do Brasil, você aceita. E aí o Espírito Santo de Deus mesmo, eu creio que conduziu a Dev de estar mentoreando essas mulheres que são líderes no Brasil. E aí, esse encontro... E são só mulheres evangélicas? A maioria, sim. Acho que a grande maioria. Mas não só pastoras, missionárias, não. Mulheres que são líderes em alguma área. Entendi. E esse encontro aconteceria em São Paulo, a anfitriã, esse primeiro, né? Porque já teve outros. Aliás, quando eu a conheci, já tinha tido um encontro. Esse seria o segundo, seria em Ribeirão Preto. A pessoa que a receberia não pôde. E eu ofereci para ser aqui na minha casa e ela aceitou e foi uma grande bênção. E eu vi também como que a Dev foi usada para trazer essa unidade, sabe? Né? Essa unidade e ser essa conexão também de várias lideranças aqui do Brasil, né? Uma pastora muito influente lá do Macapá, que não conhecia a outra do Sul. Então ela foi usada pelo Senhor mesmo para trazer essa unidade no corpo de Cristo. Eu acho que isso foi algo muito lindo. Que bênção, muito bom. Muito bom. E você falou, né, de Abraão, e tem outros personagens bíblicos, Poliana, que te inspira na palavra, nessa questão da hospitalidade. Conta aí para nós, personagens bíblicos e não bíblicos também. Com quem que você aprende? Ô Giselda, a Sunamita, não é? Ah, sim. Aquela mulher que recebeu o profeta e fez até um quarto para o profeta, né? Ela não precisava fazer, mas ela colocou em prática outro princípio, né? Sim. Do também, né? O princípio do também. Ela também foi muito hospitaleira ali com aquele profeta. Ô Giselda, a própria Abigail, né? Com as coisas que ela prepara, ela não recebeu Davi em casa. Mas a gente vê que ela era uma mulher especial nessa área também, né? Tantas coisas que ela lhe preparou. Ela tinha uma quantidade boa na despensa dela, né? Era uma mulher que estava preparada para receber, não é? É verdade, né? E ter essa disposição. E ter essa disposição. Foi boa a sua disposição. colocação de falar que ela não recebeu na casa dela,
Mas uma mulher que não é hospitaleira, naturalmente, né? Ela não ia ter essa disposição. Não, com Às certeza. vezes, mesmo tendo a despensa cheia, né? É verdade. Preparou tudo, Ela estava preparada, preparou tudo e foi até Davi. Pode falar mais. Um coração doador, né? Um coração aberto, motivação certa. Porque a verdadeira hospitalidade está ligada com o coração, né? É um valor de serviço, como você mencionou aqui, acho que na primeira pergunta, né? Sim. É um valor de serviço, e aqui nesse caso um serviço à causa de Cristo, sim, né? É um ministério, sim, é um ministério. E a Abigail, uma mulher fantástica, a Sunamita, nós temos muitos outros também, já falei de Abraão, né? E fora da Bíblia, eu gosto muito da biografia da Sarah Edwards, né? Esposa do Jonathan Edwards. Você até colocou o nome do seu filho, né? Sim, isso mesmo. Eu tenho um filho que chama Jonathan Edwards, justamente, né? Pela caminhada, pela trajetória dele. A esposa do John Piper escreveu um livro... Deus Fiel e Mulheres Maravilhosas, alguma coisa assim. E ela conta de Sarah Edwards que ela recebia muitas pessoas na sua casa. Naquele tempo, não era visita só para um cafezinho, né? Sim. Era visita para meses, né? É verdade. Porque era tudo muito longe, muito difícil. E um dos escritores que escreveram sobre Sarah ficou hospedado na casa dela. Ele ficou hospedado lá mais de 3 meses. E a Sarah com aquele tanto de filho, né, Giselda? Quantos filhos que ela teve no total? Eu acho que nessa altura aí que ele escreveu, ela tinha 11. Fora os que eles estavam sempre tendo mais alguns filhos juntos, né? Quase que adotava. Sempre a casa estava muito cheia. Eu não lembro muito linda a história dela, né? Mas ele conta que ela tratava as suas visitas, não somente preocupava com o bem-estar físico dos seus hóspedes, mas ela também adotava eles em oração. Achei isso tão lindo, né? Olha só, uma coisa para a gente pensar, como que a gente tem tratado isso de abrir as portas da nossa casa, né? Será que a gente tem orado por esse encontro, né? Nós vamos falar sobre isso, sim, né? Vamos falar. Eu gosto muito de uma frase que você fala, Poliana, que serve como uma regra geral da hospitalidade, né? Você quer compartilhar com a gente agora, né? Uma frase sobre a oração? Não, sobre a hospitalidade ainda, né? A hospitalidade e sobre o coração, que você falou das duas coisas. Que a verdadeira hospitalidade está ligada com o nosso coração, não é isso? Com a atitude do nosso coração, com a atitude. Isso faz toda a diferença, toda a né? diferença. A atitude, como que está o meu coração? É verdade. Quem que eu vou receber? Se é a Poliana Quintão, eu vou receber de um jeito. Se é uma outra pessoa que eu não conheço, eu vou receber de outro jeito. Como é que está o meu coração com relação à hospitalidade? Fala um pouquinho mais para nós. 1 Pedro 4:9, Giselda, diz assim, a palavra de Deus fala assim: abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Essa versão é da Bíblia Viva. Outra diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Né? Abram de bom grado, sem reclamar, sem murmuração. Aí a gente vê o nosso coração. Porque às vezes eu estou até recebendo, eu estou até abrindo a porta da minha casa, mas com murmuração. Às vezes a murmuração não é nem da boca para fora, mas é lá dentro, né? Ai, mas que coisa! Não podia. Tô ocupada, que trabalheira. Nossa, final de ano, tem muita coisa. E sabe o que é bom a gente pensar quando a gente fala isso, da atitude do coração? O ser humano, ele precisa se conectar com as pessoas, né? Aquele livro Coragem de Ser Imperfeito fala que é a principal necessidade, né? O nosso Deus nos fez para a gente se relacionar, né? A gente nem precisa falar do livro. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus fala isso. Então, para a gente se relacionar. E aí, Giselda, eu penso que a hospitalidade é o campo perfeito para isso. Então, quando você vai receber uma pessoa, não pensa que você tem que surpreender a sua visita. O que eu vou fazer para impactá-la? Ai, vou pôr não sei quantas taças, vou colocar o meu jogo de talheres mais bonito. Pensa que aquela pessoa está querendo se conectar. É você, né? Criar vínculo, né? Não que não possa ter uma mesa bonita,
Mas a gente precisa fazer conforme as nossas forças, porque às vezes vai ser muito pesado, né? A etiqueta é boa, a etiqueta ajuda, mas não pode ser algo muito maçante, cansativo, né? Porque envolve tempo, dinheiro. Então, é mais importante você fazer com todo o seu coração e colocar uma mesa muito simples do que você não fazer, pensando que aquela pessoa precisa se conectar com você. Excelente a palavra, Poliana, porque com a experiência do lar, a gente recebe muitas pessoas diferentes, né? Cada pessoa é diferente. E a gente percebia isso no início, né? Que muitas acham que não pode receber porque não tem todo esse aparato, né? Não tenho louças bonitas, não tenho taças. E lá Deb nos ensina sobre um dos princípios de usar o que nós temos, né? Exatamente. E isso me remete também à minha infância, porque a minha mãe sempre falou isso, né? Olha, a gente tem que estar limpinho, a casa tem que estar arrumada, tudo tem que estar no lugar e nós vamos receber do jeito que a gente pode. E a casa sempre estava cheia por causa dessa conexão. E hoje é uma necessidade básica do ser humano, mas hoje parece que ainda está mais, né? Porque quanto que as pessoas ficaram sozinhas em casa, ficaram isoladas, várias, perderam muitas coisas e nós precisamos reconectar com o outro, né? É verdade, a hospitalidade é um campo para isso. Isso. E ao redor da mesa, então... Aí fica perfeito. Tudo certo, né? Que bênção, que bênção. Gente, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Que alegria esse bate-papo. Muito bom, né, Giselde? E a gente aprende enquanto a gente está falando aqui, né? Com certeza. E Deus vai trazendo Deus fala conosco. Algumas coisas que às vezes estavam esquecidas. É verdade. Né? E Deus nos faz lembrar e vem um ensinamento junto com isso, né? Muito precioso. Que bom, bênção demais. Então, hoje é só o começo, né? Gente, nós fizemos aqui apenas uma apresentação do que vocês vão ver nos próximos episódios. Vocês conheceram um pouco mais, né, da Poliana, das histórias, de onde começou tudo isso, né, um pouco mais de mim também. Essa conexão da gente com a experiência do lar, quando eu vejo a Deb, quando eu leio o livro, quando eu leio as lições, o quanto eu volto à minha infância e o quanto eu aprecio tudo que eu aprendi com a minha mãe, com os meus pais, com relação à hospitalidade e outros assuntos também. Então, Poliana, muito obrigada. Um prazer, Giselda. Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, que você continue com esse coração disposto a obedecer também ao Senhor. E vamos lembrar, gente, a hospitalidade é um treino, pode ser aprendida, é uma habilidade doméstica e que você pode aprender. Você precisa treinar a sua mente, renovar a sua mente, estar disposta a obedecer o Senhor. Ô Giselda, tem uma coisa muito importante, pode falar? Pode, fica à vontade. A mulher, para ser hospitaleira, a mulher virtuosa, que nós estamos falando para mulheres, né? Porque o homem também pode ser hospitaleiro. É não comer o pão da preguiça. Ah, muito bem lembrado. Porque dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Vai sujar copo, xícara, prato. Mas a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Excelente. Fechou com chave de ouro, viu? Meninas virtuosas, se vocês querem aprender um pouco mais com a nossa convidada tão especial, estejam com a gente. Na próxima semana nós teremos o segundo episódio. Serão 4 episódios e hoje foi só o primeiro, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os sonhos do seu coração, que você seja a cada dia mais uma mulher hospitaleira. Que Jesus te abençoe e você comece, apenas comece, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigada, Poliana. Um abraço. E até a próxima semana.